Paulo, ontem o professor Rui Pereira na CMTV explica que o Benfica não tem responsabilidade criminal nesta questão, se forem apurados algum tipo de ilícitos, mas deve o Benfica reagir, pronunciar-se sobre este caso ou não? Eu acho que sim. O problema aqui não é só do Benfica, infelizmente, mas sobretudo no futebol. E não é só no futebol, também na política. Hoje em Portugal as pessoas convivem mal com a comunicação social. Mas concentrando-me no futebol, instituiu-se quase que esta prática de os jornalistas não poderem realmente ter acesso nenhum aos jogadores e treinadores que estão a praticar futebol. O que é uma coisa absolutamente surreal. Isto não abona nada em favor das instituições, em favor da própria indústria e em favor depois dos executantes dessa política que é definida. Eu conheço por acaso bem o Gonçalo Guimarães, não foi ele que definiu esta, mas foi ele que a executou e mal. Não tinha que o fazer e muito menos da forma que o fez. Porque, como tu frisaste, o nosso jornalista interpelou os jogadores em espaços públicos. Quer dizer, já no aeroporto estar um corredor numa área que é completamente aberta a todos os milhões de passageiros que por ali andam. Estar um corredor durante uma série de minutos pré-definido para passarem os jogadores do Benfica ou do Sporting ou do Futebol Clube do Porto quando é no aeroporto Francisco Sá Carneiro na cidade do Porto. Já haver essa área pré-delimitada já é uma coisa estranha. Só num país em que realmente as pessoas convivem mal com a liberdade de imprensa e com a liberdade de expressão. Porque nós andamos sempre a falar em liberdade, mas depois a nossa prática é esta, de realmente não querermos que haja liberdade de expressão. Uma pessoa perguntar a um jogador se a equipa está bem... Era isso que eu te ia perguntar a seguir. Influi alguma coisa... Aquilo que o Gustavo fez... Pois, a questão é essa. Calculo que já tenhas feito, eu certamente também já o fiz. É assim tão anormal tentarmos chegar ao contacto com os jogadores? O problema é o pecado original está exatamente na definição dos próprios clubes que dizem logo que não, os jornalistas pura e simplesmente não podem falar com os jogadores nem com o treinador, a não ser nas conferências de imprensa. E nas conferências de imprensa, como sabemos, a maior parte delas não são completamente abertas. Porque o Benfica até se escusa a muitas. São definidas, mas muitas que não são obrigatórias. Sim, mas quer dizer, eu acho que só todos tinham a ganhar se tivessem mais abertura para a comunicação social e evitavam-se situações como esta, que é porque isto, no fundo, só vem manchar a imagem da instituição Benfica. Mas estranhas o silêncio do Benfica até agora? Eu acho que durante o dia de hoje o Benfica deverá emitir uma posição sobre isso. Se não o fizer, realmente é estranho. E acho que o próprio Gonçalo Guimarães também deverá tomar uma posição sobre este caso e obviamente que ele ali eu creio eu que estaria a dizer aquilo num sentido figurado, não quero acreditar que quisesse dar todas as vezes uma carga de pancada no jornalista só porque ele quis fazer perguntas, mas de qualquer forma as frases contam e as palavras contam e isso realmente é muito triste quando chegamos a este patamar, mas volto a dizer, este é um assunto que radica na origem, na posição dos clubes, de há anos a esta parte, que não deixam que exista liberdade de expressão. O futebol está completamente coartado na liberdade de expressão dos jogadores, dos treinadores e no acesso dos jornalistas e da imprensa aos principais intérpretes. E que enquanto assim for, as coisas nunca vão melhorar e nós nunca vamos ter uma indústria como deve ser. Há muitos outros aspectos também, mas este é um dos fundamentais. Falando aqui de outros casos recentes, sem descurar que estamos a falar do Benfica, mas temos visto práticas no futebol português que, de facto, de fair play, de liberdades individuais, de liberdades de imprensa, práticas que ferem
todos estes conceitos que deveriam ser essenciais no futebol. É preciso fazer mais? Alguém que mande no futebol, alguém que mande no ministros, primeiro-ministro, seja quem for, é preciso pôr mão nisto no sentido em que esta imagem é péssima, sobretudo para crianças também. E o futebol é um fenómeno que atrai muitos jovens, muitas crianças em formação. Quando é que podemos traçar uma linha vermelha e já passámos essa linha vermelha? Eu acho que todos temos que trabalhar para isso, mesmo os próprios jornalistas. Também temos que reconhecer que há muitos jornalistas que também nem sempre cumprem da melhor forma aquilo que deveria ser a sua tarefa. Sim, mas bons profissionais e mais profissionais há em todas as áreas. Agora, o problema essencial é esta questão é um crime público, uma intervenção e mesmo um ataque poderá ser considerado uma agressão ou não, isso depende do conceito jurídico de quem o avaliar, nomeadamente depois da ação que for interposta e que for ajuizada pelas entidades competentes. É um crime público neste momento qualquer acesso anormal contra jornalistas. Isso, eu acho que no futebol português ninguém vai fazer nada sobre isso. Porque nós andamos aqui há anos e anos e anos a assistir a coisas destas e nunca ninguém fez nada sobre isso. Pior, tem sido sempre a piorar. Cada vez há menos acesso aos jogadores, a jornalistas. Não se vê uma entrevista de um jogador. Não se vê a não ser mesmo os próprios presidentes, quando decidem dar entrevistas, não é? É às televisões dos clubes, deles. Não é propriamente a virem aqui ao NAU, ou à CMTV ou a qualquer outro canal. Portanto, acho que não é o próprio futebol, já se percebeu que não tem capacidade de se regenerar para levar a que esta situação se altere. Agora, há que cumprir a lei. Se realmente ninguém está, se não estão a cumprir a lei, como está determinada, e se está a ser coartada a liberdade de expressão, então, onde é que andam as entidades que superintendem estas áreas neste país? A ERC, a própria tutela do governo deste e de todos os outros que têm andado a governar o país, têm que agir para que esta liberdade de expressão e o exercício do direito de imprensa não seja de modo algum coartado, que isso é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e de uma sociedade de direito. Muito bem, vamos naturalmente continuar a acompanhar os desenvolvimentos deste caso, mas vamos agora olhar para o Sporting. O golo de cabeça de Daniel Bragança ao Famalicão reforçou a ideia de que o efeito Amorim está de regresso ao Alvalade. Mais uma vez, a equipa de Rui Borges venceu nos últimos minutos, tal e qual como acontecia com muita regularidade com o ex-técnico na época do primeiro título que conquistou no Sporting. Foram 15 pontos conquistados nos últimos lances dos jogos. Ruben Amorim assumiu sem problema a estrelinha de campeão. Também a Taça da Liga foi conquistada em moldes parecidos nessa época. O Sporting venceu o troféu frente ao Sporting Braga, mas para chegar ao jogo decisivo da competição, ultrapassou o Futebol Clube do Porto nas meias finais com um bis de Jovane Cabral, já depois dos 80 minutos. A história repete-se agora, mesmo que o assunto incomode Rui Borges, sempre que é questionado. Rui Borges rejeita a palavra sorte, prefere destacar antes que o jogo só acaba aos 97 ou 98 e que até lá, como se diz lá em cima, é uma expressão que usa, é vindima. Paulo Catarro, há aqui a estrelinha de Amorim a pairar sobre o Rui Borges? Não creio que seja a estrelinha de Amorim. É a estrelinha do Sporting já mesmo. Mas o Sporting tem tido alguma sorte em alguns jogos, noutros tem feito muito para alcançar essa sorte, como aí concordo com o que diz o treinador, e não percebo porque é que realmente ele fica incomodado por se falar em estrelinha ou se dizer, muito embora nós quando falamos do Sporting, o Sporting ainda está a 4 pontos do primeiro lugar. Nós esquecemos, como o Sporting tem ganho tantos jogos nesta parte final das partidas, quase que parece que vai a liderar. Na altura o Ruben Amorim liderava o campeonato e reforçou sempre a liderança com esses golos como que tu salientaste. Agora não, o Sporting está, apesar de estar a fazer um campeonato melhor que a época passada, tal como o Benfica, o que é certo é que o Futebol Clube do Porto fez muito melhor até agora do que na época passada e por isso lidera com 4 pontos de vantagem, que
que em relação ao Sporting são 5, é bom não esquecer, porque tem vantagem direta no confronto entre os dois. Por isso, até eu acho que há ainda muito campeonato. A única coisa que me surpreende realmente é o Rui Borges ficar incomodado. Eu gostaria, como treinador, de ganhar, se fosse com golos no primeiro minuto, fosse no último, e se dissessem que era estrelinha ou era o céu todo estrelado ou o que fosse, eu pouco me importaria. Eu acho que o Sporting em muitos jogos tem feito por isso, não está a jogar tão bem como já o fez esta época, mas isso acho que todas as equipas estão a acusar esse desgaste, e este mês de março vai ser terrível e vai ser muito importante para a definição daquilo que são os objetivos das 3 equipas principais no campeonato português. Olhando precisamente para isso, se tivesses de colocar num ranking as 3, o Sporting em termos exibicionais, avaliando os últimos 2 jogos, talvez, o clássico e depois o que fez em casa frente ao Famalicão, por oposição àquilo que fizeram os rivais também nestas 2 jornadas. Qual é a equipa que está a jogar melhor e qual é que está a jogar pior? Onde é que colocas o Sporting neste pódio, por assim dizer? O Sporting, quer dizer, no clássico, o Porto, acho que durante 80 minutos as 2 equipas não quiseram ganhar. Só aquele golo surgido quase por acaso do Fofana é que obrigou o Sporting a querer jogar para ir evitar a derrota, e conseguiu com toda a justiça, o que a meu ver demonstrou que se o Sporting tivesse feito isso desde o início poderia ter conseguido um outro resultado que não aquele empate. Depois, eu acho que quer o Futebol Clube do Porto, quer o Sporting, como já jogaram muito melhor esta época, já tiveram níveis exibicionais muito superiores àqueles que têm nesta temporada, até por questões de lesões, por questões de ordem física, pelo desgaste próprio da temporada, neste momento estão a jogar muitas vezes o quanto baste para ganhar, e isso nota-se nos próprios resultados, que são tirados às vezes a ferros e pela diferença mínima. Curiosamente, o Benfica, que tinha sido a equipa que tinha desperdiçado mais pontos e que tinha tido níveis exibicionais mais distantes, com o regresso dos jogadores que estavam lesionados e com alguns resultados da Liga dos Campeões, que tem conseguido elevar esse nível exibicional, e neste momento parece-me até que está um pouco mais à vontade. Só não ficou mais à vontade, por exemplo, nos Açores, porque aquele golo sofrido pelo Trubin intranquilizou a equipa. Mas o Sporting creio que estará um pouco acima neste momento a nível exibicional do Futebol Clube do Porto. Não muito, mas um pouco acima. Muito bem, vamos falar novamente do jogo de hoje do Benfica na Liga dos Campeões, porque Rafa deve manter a titularidade hoje frente ao Real Madrid. Segundo o Jornal Record, a presença do reforço de inverno em detrimento de Sudakov deve ser a única alteração no 11 face ao jogo da fase de Liga, que o Benfica venceu por 4-2. Contratado ao Besiktas em janeiro, Rafa defrontou o Estrela da Amadora antes do jogo de há 3 semanas com os espanhóis. No entanto, como não estava inscrito na UEFA, não foi opção para José Mourinho nesse jogo europeu. Rafa está sem jogar na Liga dos Campeões desde 12 de dezembro de 2023, dia em que marcou um golo na vitória por 3-1 do Benfica frente ao Salzburgo. Pode até ter hoje uma noite especial. Se marcar, torna-se no melhor marcador do Benfica neste século e destaca-se dos antigos capitães Simão e Pizzi. Os 3 somam 94 golos cada. Também é isso que antevês para o 11 do Benfica hoje. Rafa no 11 e Sudakov no banco? É muito provável que isso aconteça, mas eu acho que também vamos ter outras alterações, que, como o próprio José Mourinho disse ontem, o Dedic e o Oznes devem entrar para o 11 titular. Não, aqui dizíamos a alteração Rafa em relação à primeira, não é a primeira mão, em relação ao outro jogo com o Real Madrid. Com o Real Madrid, não da última jornada. Da vitória por 4-2. Exato. Sim, é muito provável que surja muito. Embora Sudakov consiga conferir um controle de jogo ao meio-campo diferente daquele que Rafa dá. E como eu disse há pouco, eu creio que o José Mourinho hoje vai ter mais contenção e vai ter um Benfica mais expectante
pela forma como o Real Madrid vai jogar. Rafa, com os seus repentismos e com a velocidade que tem, pode muitas vezes desequilibrar, mas eu creio que o Sudakov vai jogar... Mas achas que o Mourinho vai criar um meio-campo mais musculado no sentido... Eu acho que o meio-campo vai ser o Barreiro, o Osnes, se o Osnes estiver bem, ele fazia depender isso do treino desta manhã. Se não houvesse nenhum problema, o Osnes seria titular e jogará com o Barreiro, como alinhou nessa partida. E à frente deles, então, poderá muito bem ser o Rafa. Mas a minha pergunta nesse sentido, Rafa, não é que não ajude defensivamente, mas não é aquilo que faz melhor. Sim, mas o Benfica vai agora ter essa preocupação, José Mourinho, ter um terceiro elemento no meio-campo que possa... O Sudakov também não é propriamente um grande defensor. É mais um organizador, segura mais vezes a bola, lança mais vezes... Mas, por exemplo, há Rios, não é? Sim. Já há Rios disponível. E sobretudo, o Benfica tem agora, para a estratégia de José Mourinho, conseguiu que quer Sheldrup, quer Prestiani tenham um maior compromisso defensivo, o que já equilibra melhor a equipa, mesmo tendo Rafa... ou um Rafa, não um jogador com aquelas características que não seja tão cooperante no aspecto defensivo, cooperante entre aspas, claro, mas até o próprio Pavlidis muitas vezes vem fazer a cobertura um pouco mais atrás quando é necessário, e vai ser necessário várias vezes que isso aconteça na equipa do Benfica. Acho é que o Sudakov vai jogar uma parte importante deste encontro. Não sei se vai ser titular, mas vai jogar bastantes minutos, porque vai ser necessário, em muitas fases do jogo, o Benfica ter um controlo da bola com mais eficácia, e Sudakov, isso é o jogador mais completo que o Benfica tem naquela zona do terreno. Em poucos segundos, Rios, vês a ter minutos neste jogo ou ainda não? Não. Acho que estará disponível para o jogo do Santiago Bernabéu hoje, acho muito difícil.